Deve entregar hoje aos líderes do Congresso o tão sonhado pacote de corte de gastos. Hoje? Eu só acredito vendo. E a gente já falou isso semana passada, essa mesma frase. E ainda não viu nada, né? Mas não, hoje corta, parece, né, que vai. A reunião antes do anúncio geral à imprensa terá a presença dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto, costurado há semanas com a equipe econômica do governo, tem o objetivo de equilibrar as contas públicas para atingir a meta do arcabouço fiscal. Ontem, o presidente reuniu-se com ministros em mais uma rodada de encontros para fechar os últimos detalhes do pacote. Quem está conosco? João Pedro Melo. JP, bom dia para você. Como é que é a linha do tempo aí? A que horas nós teremos essa tão esperada apresentação do pacote, hein? Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Como vocês disseram, eu só acredito vendo. A expectativa é de que seja no fim da tarde, viu? Mais uma vez, a gente está com essa expectativa. Falamos ontem, né, de que teríamos aquela reunião no período da tarde com vários ministros, pessoas ali que teriam, de fato, a pasta afetada por esse corte de gastos, mas depois dessa reunião nenhum tipo de anúncio, viu? Agora falta só definir as medidas que serão apresentadas ao Congresso Nacional. Essa discussão, ela já estava sendo intensificada há quase um mês, a gente vem falando disso há praticamente um mês, quando o Ministério da Fazenda sinalizou a entrega da política de austeridade após o segundo turno das eleições municipais. O ministro Fernando Haddad ontem, depois dessa reunião no Palácio do Planalto, disse que agora só resta esse alinhamento com o Congresso Nacional, mas que agora a reunião foi definitiva e que, portanto, as medidas devem sair do papel ainda hoje. Olha, o importante é que a reunião foi definitiva com o presidente, fechamos um entendimento dentro do governo, o presidente já decidiu as últimas pendências, devemos falar com os presidentes das casas, conforme eu tinha anunciado, que depois de fechar, eles devem falar com os presidentes Pacheco e Lira, líderes, e aí nós vamos encaminhar do Palácio, entrar em contato com a Senado e Câmara. Tem que ver se os presidentes estão aí, estão disponíveis, mas enfim, nós já estamos preparados para tudo redigido já. Pois é, tá tudo pronto, mas pra gente não chegou nada, então a gente ainda não tem nenhum detalhamento das medidas que serão tomadas. A discussão com o Poder Legislativo, obviamente, ela é necessária, isso porque essa proposta ela vai depender das decisões que serão tomadas também por Câmara e Senado, e algumas medidas aí, depois dessa decisão do Planalto, obviamente, vão passar por essa votação. As mudanças passaram por diversas fases. A gente falou ali do início da discussão, depois cada ministério foi avisado a respeito desse corte, isso gerou ali uma espécie de atrito, bate-boca dentro dessas reuniões, e a última delas foi com o Ministério da Defesa. A gente teve aí, então, essa negociação, né, a respeito da Previdência dos Militares, e a Previdência dos Militares vai ser alterada. Essa proposta foi aceita pelo Ministério da Defesa e deve ser tomada, então, dentro dessa medida de corte de gastos. O que a gente sabe também? Que além dessa pasta, né, ou seja, do Ministério da Defesa, a Previdência Social, Assistência Social, Saúde, Educação e outros ministérios também vão passar por cortes. Isso deve gerar uma economia de 70 bilhões de reais para os cofres públicos, sendo que desse total, 30 bilhões devem ser efetivados em 2025. Bom, além disso, os reajustes do salário mínimo e dos benefícios devem seguir as regras do arcabouço fiscal, exatamente para não perder ali o que eles chamam de credibilidade dessa medida econômica, e devem ficar limitados a 2,5% acima da inflação. A adequação com esses cortes se mostrou necessária tanto para acalmar as críticas internas, como também para que o governo mantivesse dentro do marco fiscal uma das principais bandeiras do governo Lula. Além disso, os cortes devem servir para acalmar o mercado financeiro, que se mostrou incomodado com os atrasos na política, além das sucessivas altas do dólar frente ao real desde o fim das eleições municipais. E aí a gente entra num outro período também. Diante dessa discussão a respeito, obviamente, dos cortes de gastos, entre outras questões, a Câmara ainda não discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela tem que ser discutida, ou as duas leis, né, tanto a LDO como a LOA, que a gente chama aqui, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, todas as duas têm que ser votadas até o fim de dezembro, senão os parlamentares não entram em recesso. A gente sabe que vai ser votado, mas provavelmente a toque de caixa.